céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então eu vi uma grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra e do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Eu gostaria de repetir e reforçar o versículo 11, onde vamos basear a mensagem desta manhã. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Há coisa de 20 anos atrás, talvez até um pouco mais, havia uma certa moda de falar em batalha espiritual. Ainda se fala alguma coisa hoje, mas há 20 anos atrás isso era muito forte. Muitos livros foram escritos sobre isso, milhares de mensagens foram pregadas sobre isso. E o texto de Efésios, no capítulo 6, ele era recitado como um mantra. Todo mundo conhecia Efésios capítulo 6, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, as autoridades do mundo espiritual. E o versículo 12, revestimos... Alô, melhorou. Para mim isso estava ótimo. Eu estava ouvindo muito bem o que eu estava falando. O versículo, eu estava desligado mesmo. O versículo 12, ele falava muito bem da armadura. Todo mundo conhecia o versículo da armadura que nós deveríamos estar usando, a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação. Eu sabia isso de cor, e espero que ainda saibam. Mas o texto que nós acabamos de ler, ele mostra, de fato, uma batalha. Ele descreve a batalha. Uma batalha envolvendo anjos. E dá um enfoque bem diferente ao que nós estamos acostumados lá de Efésios 6. Essa batalha está sendo travada entre anjos. E ela dá a entender que essa batalha ainda está sendo travada, ela não acabou no passado, mas ela ainda continua acontecendo, e ela só terminará pouco antes da vinda de Jesus. Mas o interessante, que é o versículo 11 que eu li aqui, ele fala de uma multidão que chegou ao céu porque venceu o dragão e os seus anjos. Mas ele não fala que eles usavam uma armadura. Ele diz o seguinte: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não fala que alguém tenha vestido uma armadura e saiu lutando por aí, mas ele mostra duas coisas que agem em conjunto: o sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho. Bom, o que significa testemunho? Testemunho é aquela pessoa que consegue confirmar ou declarar ter visto algo, ouvido algo ou experimentado algo. Se eu sou testemunha é porque eu vi alguma coisa, ou eu ouvi alguma coisa, ou eu experimentei alguma coisa. Eu não sou testemunha. Eu posso ser uma falsa testemunha, quando eu digo que eu vi e eu não vi, que eu experimentei e eu não experimentei, que eu ouvi e não ouvi. Não é o caso. Uma verdadeira testemunha é aquele que experimentou algo e ele conta a respeito do que ele experimentou. Eu, quando lembro dessa frase, eu lembro do apóstolo Pedro, quando ele foi
confrontado com as pessoas do Sinédrio, isso está descrito no livro de Atos, em que ele diz o seguinte: você está proibido de falar do nome de Jesus, nós já vimos já proibido você falar isso. E ele diz assim: eu não posso deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Então, assim, olha, nós somos testemunhas, eu não posso deixar testemunha, eu vi, e eu não vou deixar, mesmo que você mande, eu não vou deixar. Mas existe no Novo Testamento, principalmente, pessoas que se dispuseram a testemunhar daquilo que tinha visto e sentido de Jesus. Um dos textos que eu gosto muito, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 19, há um episódio do endemoniado gadareno. O sujeito estava possuído por um monte de demônios, ele vivia nu, andando pelas covas, tinham tentado prender ele com correntes, e ele quebrava tudo, ele vivia uivando como um animal, todo mundo tinha medo dele, e de repente ele foi liberto, Jesus o libertou. Quando as pessoas chegaram perto, ele estava em perfeito juízo, vestido, conversando com Jesus, e ele queria ir com Jesus, ele queria passar a fazer parte dos discípulos de Jesus. Sabe o que Jesus disse para ele? Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quantas grandes coisas fez o Senhor e como teve misericórdia de ti. Se eu não quero que você seja um discípulo, eu quero que você seja uma testemunha. Vai e conta tudo que Deus fez por você. O texto seguinte diz que esse homem fez exatamente isso e que ele anunciou por 10 cidades. Todo mundo ouviu do que havia acontecido com ele. Ele era uma testemunha poderosa, porque ele não só ouviu, ele experimentou. Ele era um endemoniado, uma pessoa que todo mundo conhecia, uma pessoa que todo mundo tinha medo. Mas agora era um homem são, um homem normal, e dizia: sabe quem fez isso? Jesus. Ah, mas eu ouvi dizer uma porção de coisa ruim dele. Eu disse: não, eu sou um testemunho que ele me fez muito bem. Eu era o escravo de Satanás e agora estou liberto. Ele era uma testemunha fiel, uma testemunha que simplesmente relatava o que Jesus tinha feito à vida dele. A vitória sobre as forças do mal vem pelo testemunho do que Jesus fez por nós. Mais do que uma batalha em que você vai falar palavras de ordem, vai fazer jejum, vai fazer uma série de procedimentos de guerra espiritual, o texto nos diz que a vitória contra as forças do mal, ela vem pelo testemunho do que Jesus é e do que ele fez e faz por nós. É isso que o texto de Apocalipse 12, 11 nos diz. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Testemunhar significa experimentar a ação do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a minha vida. Como assim o sangue do Cordeiro? Porque o texto bíblico, vários textos mostram o que o sangue de Jesus fez por nós, o sangue derramado. Não que ele fez uma transfusão de sangue, né? O sangue derramado na cruz fez por nós. Existe até uma música que eu gosto muito, que é há poder no sangue de Jesus. Do teu pecado, já que falando em hino, viu, Mônica? É um hino do cantor cristão. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem esse poder. O poder do sangue de Jesus, e a Bíblia nos diz que ele fez muitas coisas. O sangue de Jesus nos comprou, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. 1 Pedro 1, 18 e 19. O sangue derramado na cruz, o sangue de Jesus, ele nos comprou. Nós estávamos vendidos para o pecado e ele nos comprou. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue
compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5, 8. Não foi só dos judeus. De toda tribo, língua e nação. Com o teu sangue comprastes para Deus. Eu lembro que, já mencionei aqui, um livro famoso, que é um filme muito famoso, Os Miseráveis, né? E teve até uma nova versão que saiu agora, ganhou Oscar e tudo. É um livro de Victor Hugo. E ele conta a história de um homem que ele havia sido preso porque ele havia roubado, né? E ele passou muito tempo prisioneiro, carregando pedras. O nome dele é Jean Valjean. E ele é liberto, cumpriu um tempo de prisão e ele é solto. E naquela época havia muito preconceito com o título, e ele não conseguia emprego, não conseguia nada, e ele estava passando fome, e ele se hospedou numa igreja. O padre o recebeu, e ele percebeu que a igreja havia muitos castiçais de prata, né? Havia prataria na igreja. Quando chegou de noite, ele pegou a prataria, roubou a prataria, colocou dentro de um cesto, né, com um saco, e ia fugindo. E o padre flagrou ele, e ele bateu com um castiçal no padre e fugiu mesmo assim. Só que ele foi pego mais adiante. A polícia viu ele andando pela rua e viu ele com aqueles castiçais, reconheceram que era da igreja, prenderam ele e levaram ele de volta, preso agora. Encontraram com o padre, e ele, na presença do padre, falou assim: ó, nós prendemos esse sujeito que roubou os castiçais daqui da igreja. Aí o padre disse: não, ele não roubou não, eu dei para ele. E não era verdade, ele tinha roubado. Ele disse: não pode soltar ele, isso aí fui eu que dei para ele não roubou. E aí o policial fica meio assim, não sabe, como assim, né? Estou vendo a cabeça do padre com uma cicatriz, né? Tinha levado uma pancada na cabeça, mas o padre falou, ok, libertaram ele. E o policial foi embora. Aí o Jean Valjean falou para ele assim: por que você fez isso? Ele disse: porque com esse cálice eu te comprei de volta para Deus. Eu te comprei do mal. Você nunca mais vai fazer isso. Eu te comprei de volta. Agora você não pertence mais a você mesmo. Porque eu comprei você de volta para Deus. E realmente isso acontece na vida dele, ele se torna um homem de bem, mas ele é perseguido pelo policial o resto do livro, né? Não o resto da vida, mas o resto do livro. O policial não se conforma e persegue ele e tal, mas ele se torna um homem de bem e promove o bem a vida inteira. Bom, quem quiser depois aí assista o filme, eu leio o livro, né? Mas é interessante ele fazer uma comparação exatamente de como Jesus... Eu comprei você de volta. Você estava vendido, mas eu comprei você de volta. Mas não foi com um cálice de prata, foi com o sangue derramado na cruz. Sim, o sangue de Jesus nos comprou. O sangue de Jesus traz perdão. Em Efésios 1:7 nós lemos: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Deus perdoa os nossos pecados. Mas o que eu fiz? Eu tenho que pagar esse pecado, eu tenho que fazer uma penitência, eu tenho que fazer alguma coisa boa em troca das coisas ruins que eu fiz, como se fosse uma balança em que eu coloco... Satanás vai lá e pega todos os meus defeitos e coloca um monte de peso na balança do lado de cá, e eu vou fazer boas obras para colocar do lado de lá e fazer a balança pender para o lado de cá. Muita gente já pensou isso, ou talvez até ainda pense. Sabe o que vai acontecer? A balança do lado de cá vai ser sempre mais pesada, porque a nossa capacidade de produzir coisas erradas é imensa. Não adianta tentar fazer coisa boa. O perdão não foi uma equivalência de balanço, foi que o sangue de Jesus apagou isso, senão está perdoado. Não porque você tenha feito algo por merecer, mas porque Jesus fez por merecer. Ele nos comprou, Ele nos perdoou, pelo seu sangue nos perdoa os pecados. Eu não preciso fazer nada para pagar o meu pecado, Jesus já fez. Mas o que significa que eu não tenho que fazer nada bom? Eu não faço coisas boas para pagar o meu pecado, eu faço para agradar aquele que me comprou e já pagou o meu pecado. Então eu quero ter uma vida de santidade, uma vida realmente que agrada a Deus, só por agradar a Deus. Se eu vou fazer tudo isso para Deus me abençoar, para Deus perdoar os meus pecados, para Ele me dar bênção, eu não preciso fazer nada disso. Jesus já pagou, o sangue de Jesus já pagou os meus pecados.
Eu procuro uma vida de santidade porque eu quero agradar aquele que já fez. Ele me amou primeiro. Por isso eu faço, para agradá-lo, não para conquistar bênção que já foi conquistada pelo sangue de Jesus. Mais do que perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O pecado nos suja, o pecado nos mancha, o pecado nos machuca, e Jesus nos purifica de todo o pecado. E aqui eu quero fazer, tem outros textos, mas eu escutei uma mensagem ontem na internet, faço questão de dizer que não fui eu que inventei essa ilustração, foi uma mensagem que eu escutei, e ela fala uma coisa muito legal. O pastor, David Leonardo, se eu não me engano, ele faz uma comparação do que o leproso, o texto em que o leproso chega para Jesus assim, se quiseres bem pode purificar-me, e Jesus responde, quero ser limpo. E ele fala uma coisa muito interessante, vocês já pararam para pensar que quando o leproso é curado, ele se torna totalmente pobre? Como assim pobre? Porque o leproso, entendam bem, era uma doença incurável, uma doença altamente contagiosa, então o que acontecia? Quando o indivíduo estava leproso, ele era obrigado a sair da cidade. Ele sai da cidade e ele vai viver entre outros leprosos, vai viver num leprosário, um lugar onde só tem leproso. As roupas ficam todas sujas das secreções que a lepra gera, uma roupa totalmente contaminada. Todos os objetos que ele tem estão contaminados. Aí aquele indivíduo vai e fica curado instantaneamente. O que ele faz? Ele tem que tirar a roupa imediatamente. A roupa está contaminada, ele fica nu. Ele não pode voltar para onde ele morava, está tudo contaminado. Ele tem que depender que alguém dê novas roupas para ele. Um detalhe importante de dizer que a nudez não era escandaloso para aquela época, como é para nós, que a nudez tem um aspecto mais de sensualidade. Bom, basta comparar que os índios andam nus e não há sensualidade alguma nisso. Quando uma índia quer se enfeitar para o índio, ela bota umas penas de papagaio, uns negócios assim, mas não é a nudez porque ela já está nua. Todos eles estão. Então, naquela época, a nudez significa vergonha, significa pobreza. Um indivíduo que não tem com que vestir é pobre, é vergonhoso. Para ele seria, mas ele está limpo. Ele está nu, mas ele era leproso, e agora ele não volta para o lugar onde ele estava. Ele não veste as roupas contaminadas. Ele está totalmente limpo, e ele agora vai vestir roupas novas. E é uma comparação muito grande, porque fala que em Jesus nós estamos em novidade de vida e não em velha vida. Você não pode ser purificado por Jesus e depois voltar para os mesmos hábitos contaminados, porque você vai se contaminar de novo. Simples assim. Você está curado da lepra e volta para o leprosário para vestir as mesmas roupas contaminadas com a lepra. O que vai acontecer? Vai ficar leproso de novo. Simples assim. E não é para isso acontecer. Jesus nos purifica do pecado, para que a gente se ausente dele. Antes eu não conseguia, agora eu tenho o poder, eu estou liberto do poder do pecado. Eu fui perdoado e liberto do poder do pecado. Eu não sou mais obrigado a pecar. Eu não tenho que ir nos mesmos lugares onde eu ia antes. Eu não tenho que vestir a mesma roupa. Eu não tenho que fazer as mesmas coisas. Porque eu estou limpo, porque eu estou liberto. Amém? Então Jesus, o sangue de Jesus não apenas me perdoa, mas o sangue de Jesus me purifica. Eu não preciso mais viver no pecado. Eu estou limpo. O sangue de Jesus me justifica. Romanos 5:9. Logo, muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Eu agora me tornei justo. Assim, como assim eu me tornei justo? Porque eu fui justificado. Eu não era e agora passei a ser, porque eu fui justificado. Eu não fiz atos, obras de justiça para ser justo. Eu fui justificado pelo sangue de Jesus, e a partir de agora eu vou praticar obras de justiça, porque Jesus me purificou, o sangue de Jesus me perdoou, me purificou e me justificou, e me libertou
Apocalipse 1,5 diz: aquele que nos ama, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados. É muito importante falar de libertação, porque libertação pressupõe que você estava preso. Ninguém pode ser liberto se não estiver preso antes. Eu não estava preso, por que eu fui liberto? No pecado nós estamos presos. Eu já contei uma ilustração aqui que recentemente, eu já conto essa ilustração há décadas, né? A minha primeira mensagem foi em 1976, quer dizer, eu já prego há muito tempo. Tá? E um rapaz que, quando ouviu isso, era criança, agora ele já é adulto. Assim, eu nunca esqueci da ilustração que você contou, e ele repetiu essa. E eu fiquei impressionado, glória a Deus por isso, fez diferença. Porque não foi exatamente uma história inventada, mas algo que aconteceu. Um indivíduo crente, ele estava numa fábrica, e um colega dele começou a implicar com ele. Você fica fazendo as coisas só porque o pastor manda. E o cara fumava, né? Aí ele falou assim, aí ficava fumando, você está vendo? Eu posso fumar, você não pode, o pastor não deixa. Eu posso fumar, você não pode, o pastor não deixa. Eu ficava debochando dele, assim, mas quem que disse que eu não posso fumar? Eu posso. Eu não fumo porque eu não quero. Duvido. Então vai assim, me dá um cigarro. Não quero um cigarro, não. Eu quero o maço inteiro. Aí tomou o maço de cigarro e pôs no bolso. Eu disse, você não vai fumar? A hora que eu quiser eu fumo. Eu quero o maço comigo. Passou um tempo. Daqui a pouco o cara volta para ele assim, me dá um cigarro aí. Eu disse, não, o cigarro agora está comigo. Passou mais um tempo e eu quero meu cigarro de volta. Por quê? Eu não consigo ficar sem fumar. Você, quem é o escravo aqui? Eu posso fumar a hora que eu quiser. Você não pode deixar de fumar a hora que você quiser. Você é obrigado a fumar. O escravo é aquele que só diz sim. Sim, senhor. Ele não pode dizer não. Assim, eu não vou fumar. Ele não pode falar isso. Ele é escravo. Ele precisa continuar fumando. Mas o livre, ele pode dizer sim e pode dizer não. Eu não vou querer isso. Eu disse, não. Você é o escravo, não eu. Porque você não consegue dizer não para o cigarro. Eu posso dizer sim se eu quiser, e posso dizer não, e eu estou dizendo não, porque eu quero. Você não está dizendo sim porque você quer. Você é obrigado a dizer sim. Você está preso. Você precisa de libertação. O pecado faz isso com a nossa vida. A gente pensa que é livre, mas não é. Aquele que peca e vive em pecado é escravo do pecado. Isso está escrito claramente na palavra de Deus. Você se torna escravo e por isso precisa de libertação, precisa ser livre. E o sangue de Jesus nos liberta. Colossenses 1, 13 e 14. E que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Eu estou liberto. Eu estou liberto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5, 1. Olha, eu posso pecar se eu quiser. Nada me impede. Mas eu não quero. Eu agora estou liberto. Eu não preciso mais. Antes eu não conseguia dizer não. Agora eu consigo. Então, o sangue de Jesus me liberta. E me diz, dá poder. O sangue de Jesus me libertou do poder do pecado. E aí eu fico pensando assim, olha, tem tanta gente que está confundindo isso. O sangue de Jesus, ele me purifica, ele me perdoa, ele me justifica, ele me liberta. Eu posso viver uma nova vida. Ao fazer isso, eu estou vencendo a tal batalha espiritual, porque o texto original nos diz, eles o venceram, por causa do sangue de Jesus e por causa da palavra do testemunho que deram. Ou seja, eu dou testemunho do que o sangue de Jesus fez pela minha vida. Ele me libertou, ele me purificou, ele me perdoou. No final de contas, ele me comprou, ele me tornou justo. E eu, ao dizer isso e as pessoas verem como eu estou reagindo, por que você faz isso? Porque o sangue de Jesus me transformou. O sangue de Jesus me libertou do pecado. O sangue de Jesus me transformou. E eu agora sou nova criatura. Ao fazer isso, ao viver essa realidade, de mostrar o poder que o sangue de Jesus tem e dar testemunho disso, eu estou vencendo a batalha espiritual. Eles o venceram. Eles o venceram quem? Ao próprio Satanás e suas hostes celestiais. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram.
Isso sim é vencer a batalha espiritual. Se preocupar tanto com vestir uma armadura dá uma impressão falsa de que sou eu que vou fazer por onde vencer essa batalha. E não é verdade. Essa batalha foi vencida na cruz e é o sangue de Jesus que me instrumenta a fazer tudo isso. Se não fosse isso, eu não teria poder algum. Qualquer um que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 33. Confessar ao Senhor não é só uma questão de coragem. Assim, você tem coragem de confessar que Jesus é o seu Senhor? Tem gente que não tem muita coragem, não. Sim, Jesus é o Senhor da sua vida? Não. Isso é uma questão não é só uma questão de coragem, é uma questão de ter a convicção do que Ele fez por você. Se eu não tenho convicção do que Jesus fez pela minha vida, eu não sei o que Jesus fez por mim. Bom, então Ele não fez nada. Você não sabe o que Ele fez? Mas se você diz, não, eu sei. Eu era perdido. E agora eu fui achado. Então eu sei o que Jesus fez por mim. Eu estava nas trevas e agora eu vejo a luz. Eu era cego e agora eu vejo. Isso foi um cara que foi curado por Jesus falou, assim, dá glória a Deus, esse homem é pecador. Eu falei assim, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, agora eu vejo. Ô testemunho poderoso. Eu não sei, não entendo muita coisa, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eu não preciso entender de teologia para saber o que Jesus fez na minha vida. Eu era cego, agora eu vejo. Eu estava perdido, eu fui achado. Eu sei dizer o que Jesus fez por mim. Eu estaria no caminho das trevas e eu hoje vivo na luz, porque Jesus iluminou o meu caminho. O seu sangue derramado me comprou, me perdoou, me purificou, me justificou e, enfim, me libertou do pecado. Pois fomos sepultados com Ele no batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim andemos também em novidade de vida. Romanos 6,4. A nossa vida é nova. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo é tudo. Eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Não posso voltar para o leprosário, usar as roupas do leproso, que são contaminadas, viver a mesma vida contaminada que eu tinha antes. Agora eu tenho uma nova vida, novidade de vida. Para aqueles que assim o fizeram, eu quero ler um texto que está em Apocalipse, no capítulo 3, que diz a respeito disso, e eu gostaria de terminar com esse Apocalipse 3, versículos 10 a 13. Aliás, vamos começar do 7, para ler Carta à Igreja em Filadélfia. Aliás, essa é uma das que eu não visitei ainda, que o Senhor me permita visitar. Já estivemos em Éfeso, já estivemos em Esmirna, mas não tivemos ainda em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo.
Na escola dominical nós estamos falando recentemente, porque às vezes algumas músicas diz Tu és fiel, Senhor, isso é uma das músicas que tem no cantor, né? E no coral diz assim, Tu és fiel a mim. Isso, na verdade, é um erro teológico. Deus não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Por isso que a palavra dele é confiável, porque Ele é fiel. E Ele cumpre o que promete. Basicamente, assim, por que Deus é fiel? Porque Ele cumpre o que promete, Ele é fiel à sua palavra. E aqui diz, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A palavra do nosso testemunho é o que vence a verdadeira batalha espiritual. Testemunho esse, que é mostrar o que o sangue do Cordeiro fez por nós. Ele nos comprou, Ele nos perdoou, Ele nos purificou, Ele nos libertou e Ele nos justificou. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração e ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pai, obrigado por essa palavra, que ela realmente fique no nosso coração, cale fundo ao nosso coração, venha falar ao nosso espírito diretamente, Senhor. Que realmente a palavra do nosso testemunho seja o mais importante, testemunho do que o sangue de Jesus, que tem poder de transformar, venha operar em nossas vidas, que sejam operar um testemunho vigoroso, Senhor, dizendo tudo aquilo que tens feito por nós, que possamos ser realmente novas criaturas em Ti. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.